Boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo tão... Tudo... que eu fiquei na dúvida. Como a nossa companheira Elisa falou, meu nome é William, eu sou um trabalhador do Centro Espírita Seara do Mestre, tá? Eu já vim aqui algumas vezes, acho que é a terceira, quarta, quinta, bom, também não importa, mas eu vim aqui algumas vezes conversar sobre a doutrina libertadora, maravilhosa, né? Que a gente tenta trazer para as nossas vidas como uma filosofia de vida, né? Que é muito difícil, né? Que a gente escorrega, vacila, fica desatento, deixa a vida e a materialidade tomar conta da gente e às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho dessa questão da espiritualidade, de trabalhar e de buscar esse nosso desenvolvimento espiritual. Espero que isso não aconteça com vocês, mas comigo acontece frequentemente, tá? Mas a gente vai perseverando na nossa jornada e vai tentando aprender com os escorregões, com os acertos, com os nossos, com os dos outros, e aí a gente vai tentando fixar a caminhada, a nossa pegada no caminho da espiritualização, né? Hoje nós vamos conversar, né? Eu vou falar para vocês sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é servir a Deus e a Mamon, um item mais específico, que é desigualdades das riquezas, tá? Vou começar contando uma historinha, que talvez vocês já tenham ouvido essa historinha, da vaquinha e a ribanceira. Vocês já ouviram essa historinha? Nunca ouviram? Ah, ótimo. Então, eu vou começar a contar, eu tenho certeza que vocês vão lembrar dela. Um monge e o seu discípulo, na verdade é assim, o monge, alguém já fez assim já. O monge convidou o seu discípulo para andar pela cidadezinha deles lá, que eles estavam ali, e foram conversando, batendo papo, né, indo nos lugares, vendo os lugares, passaram por lugares bonitos, lugares não tão bonitos na cidade, lugares de certa... E foram se distanciando da cidade para uma região mais rural, né, ali da comunidade onde eles viviam. Chegando lá em um determinado momento, ele e os discípulos chegaram num sítiozinho, né, bateram palmas, tal, as pessoas viram e eles olhando aquela situação ali, né, do sítio estava bem precário, né, assim, um mato alto, né, a casa suja, né, roupa para tudo quanto era lugar, sabe assim, né, as pessoas bem judiadas, né, as crianças também ali bem judiadas. E aí eles entraram, pediram um pouco d'água, conversaram ali com a família um pouquinho, perguntaram para eles como eles sobreviviam, né? E aí a família falou: a gente tem uma vaca ali, e aí a gente tira leite da vaca, vai na feira, vende, pega esse dinheiro, compra o básico, né? Aí vem para cá, come, no outro dia tira o leite da vaca, vai na feira, vende, compra o básico, e aí a gente vai vivendo dessa forma. Aí o monge agradeceu ali, tomou água ali, né, que eles queriam tomar. Aí foram caminhando, quando chegaram um pouco mais para frente, eles viram a vaquinha pastando. Aí o monge falou para o discípulo, sempre fala para o discípulo isso, né? Incrível. Vai lá e pega a vaquinha, traz a vaquinha lá. Mas o discípulo ficou sem entender. Mas, senhor, mestre, como assim? Vai lá, traz a vaquinha. E aí ele foi lá, o mestre pediu, né? Ele, discípulo, foi lá, pegou a vaquinha, puxou, e aí eles foram levando a vaquinha, levaram até próximo de um morro, né? Quando chega lá em cima, o mestre virou para o discípulo e falou: joga a vaquinha lá embaixo. Ele ficou sem entender. Joga a vaquinha lá embaixo, mas mestre, essa vaquinha é o pão de cada dia da família. Como que a gente vai fazer? Joga a vaquinha lá embaixo. E aí eles foram lá e jogaram a vaquinha, a ribanceira abaixo. O que aconteceu com a vaquinha? Morreu.
E aí o discípulo ficou sem entender aquilo. Falou, mas como assim? Por que isso? Não. Fica tranquilo, o mestre falando para o discípulo. E eles foram embora, seguindo ali, conversando, vendo as coisas, né? E o discípulo com aquilo na cabeça, obviamente, né? Imaginou? A única coisa que você tem de subsistência e alguém vai lá e estraga. Crueldade, né? Muita crueldade. Só eu acho isso? Vocês também acham, né? Ah, tá. Aí, passado algum tempo, passado um ano, vamos dizer que passou-se um ano, passado um ano, o mestre chamou lá o seu discípulo e falou, vamos andar na cidade? Aí o discípulo já ficou com medo, né? Falou, meu Deus, vamos ter que matar mais uma vaca, será? E aí eles saíram caminhando ali pela cidade, passaram mais ou menos o mesmo trilho, olharam os lugares bonitos, tal, conversando sobre a vida, sobre as coisas, não sei o que lá. E aí quando eles se depararam com o sítio, mas não era mais o mesmo sítio, estava diferente. A grama estava cortadinha, a casa estava pintada, as coisas estavam nos lugares, as crianças estavam estudando, asseadas, organizadas, né? E aí eles chamaram o dono da casa, pediram para tomar um pouco d'água e tal, né? E aí eles questionaram, mas o que aconteceu? O que aconteceu com essa virada? Da última vez que a gente estava aqui, vocês estavam aparentemente passando por uma dificuldade, né? O que aconteceu? Eu falo, mestre, o senhor não sabe o que aconteceu. Lembra aquela vaquinha que eu falei para o senhor? Lembra daquela vaquinha? Então aquela vaquinha sumiu. Desapareceu a vaquinha, alguém roubou a vaquinha. É? E aí, o que vocês fizeram então? A gente tinha algum dinheiro, o que a gente fez? Plantou, limpamos aqui o terreno, plantamos, e aí vamos trabalhando, nos movimentando, plantando as coisas aqui. As coisas começaram a ir bem, começamos a vender na feira, começamos a vender para outros lugares, começamos a ganhar um pouco mais de recurso, começamos a investir aqui no nosso bem-estar, na nossa casa, né? Mas a vaquinha, até hoje eu fico pensando, o que aconteceu com aquela vaquinha, senhor? Ah, que bom, se despediram ali e foram embora. Muito obrigado. Você é um grande contador de história, né? O Cristo vai o tempo todo falando, né, dessa questão da materialidade, da matéria, né, e dessa questão da espiritualização, né? Então, o que é o ser material? O que é a matéria? O que é essa coisa espiritual? O que é espiritualidade? Nós estamos aqui para quê? Qual que é o nosso objetivo nesse planeta? De estarmos encarnados aqui hoje e ser o que somos. Qual o objetivo disso? Melhorar. Crescer. Será? Evoluir. Evoluir em que direção? Para que direção? O que é melhorar e o que é evoluir? Qual que é o peso que a matéria tem sobre isso? Então, como que eu trabalho? Como que eu me desenvolvo? Como que essa materialidade pesa sobre isso? É bom ter recursos? Recurso financeiro é bom? E não ter recursos financeiros? É bom não ter recursos financeiros? Alguém aqui não tem recurso financeiro? Eu sou professor, gente. Não faço a menor ideia do que é ter recursos financeiros. Já foi muito pior, graças a Deus. Tenho minha profissão, tenho meu trabalho, vivo dele com relativo conforto, né? Comparando ainda com a grande maioria da nossa população, se a gente vislumbrar um pouco mais o mundo, sou um trabalhador, né? Estamos ali na base da pirâmide. Mas por que tão poucos têm tantos e tantos têm tão pouco? Por quê? A questão é essa. Por quê? Que Deus é esse que dá tantos recursos a tão poucas pessoas e tão pouco para uma grande maioria
dessa população, né, desse planeta, né? Eu estou falando de uma visão maior, tá? Não estou pensando só aqui, nós aqui no Brasil, né? Na periferia do mundo, né? Estou tentando fazer um pensamento maior. Por quê? Né? Porque poucas pessoas vivem tanto do trabalho de outras, né? E tem tanto conforto, tanto... Gente, tem gente que vive tão bem que a gente não faz ideia. Você sabe o que é? Ah, quero ir para Disney agora. Quer? O cara vai, liga para o aeroporto e fala, separa meu jatinho aí que eu quero ir para os Estados Unidos. Chama meu... Tem gente assim. Se eu quiser ir para Disney agora, eu não consigo nem me endividar para ir para Disney agora. Meu cartão de crédito não passa. Vocês entendem? Né? Eu imagino que vocês entendam, sim. Então, assim, por que nós estamos no lugar onde nós estamos? Qual que é o objetivo disso? Né? E por que essa gente tem tanto recurso assim? O que ele tem diferente de mim? O que esses indivíduos têm de diferente de nós? Que estamos aqui na base da pirâmide. Quer dizer, eu imagino que a gente esteja mais ou menos na mesma situação. Né? Por quê? Aí, voltando à pergunta, né? Por que Jesus, né, Deus privilegia essas pessoas? Elas são privilegiadas mesmo? Nós aqui na base da pirâmide aqui, somos desprivilegiados? Existe essa palavra, né? Nós somos desprivilegiados? Então, assim, onde que está a justiça divina nesse processo? É justo isso? Se nós trabalharmos numa ideia de que nós estamos aqui para um processo de espiritualização, né, tudo aquilo que a nossa companheira ali falou, de evoluir, né? Eu não gosto muito do termo evoluir, né? Mas de evoluir espiritualmente, né? De nos transformar, de nos tornarmos esse ser espiritualizado na qual nós estamos vivos aqui, a gente precisa ter uma ideia primeira de que essa aqui não é a única e primeira encarnação neste planeta. Então, que muito provavelmente nós já tivemos outras encarnações e talvez vamos ter ainda outras para frente, tá? Então, a gente tem que ter essa ideia. Aí, quando a gente tem essa ideia, a gente começa a lembrar ou a fixar dentro da nossa cabeça de que talvez nós somos seres espirituais em uma encarnação aqui nesse planeta. E aí, aonde nós estamos nesse momento está relacionado às nossas necessidades evolutivas. Tudo bem? Então, aonde eu estou aqui, eu cheguei aqui, foi única e exclusivamente pela minha necessidade evolutiva. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que talvez Deus não tenha muito a ver com isso. Talvez o que nós estamos vivendo hoje aqui seja, sim, a justiça de Deus agindo, de certa forma. Quando a gente fala dessa questão do livre-arbítrio, né, eu acho que... não tenho certeza, né, de que todos nós temos escolhas e fazemos escolhas. Né, e aí temos que aprender com as escolhas que fazemos. Então toda movimentação que a gente faz causa uma reação. Né, e essa reação, ela volta para nós de certa forma e de certa medida. Né? Deus, na sua infinita bondade, Ele olha para cada um de nós e Ele busca ser o mais justo possível. E por incrível que possa parecer muitas vezes, por mais dificuldades que a gente tenha na nossa vida, tudo aquilo que a gente faz de bom é levado em conta para nós, né? E não necessariamente a gente viva todas as frustrações que a gente causou a outrem na nossa vida. Eu estou falando isso porque eu disse da questão da ação e reação, né? Então tudo que a gente faz, a gente volta.
Nem tudo que a gente faz volta para a gente na mesma força e na mesma medida, porque Deus e a espiritualidade amiga olha e fala assim, não, olha, mas aquele momento ali assim assado, olha, ele foi bom ali, eu acho que a gente pode vir para cá e ir assim, e aí organizar e nos colocar na situação que nós estamos. Então, para ter essa ideia, para ter essa ideia, para ter esse entendimento de que nós não somos seres única e exclusivamente injustiçados, a gente precisa ter essa percepção de que nós somos seres espirituais em uma experiência aqui. Tudo bem? Tranquilo? Pode tomar água, né? O que eu quero dizer com isso, que... Sinaliza para mim aí, tá? O que eu quero dizer com isso é que a riqueza e a pobreza, elas são única e exclusivamente instrumentos para a nossa evolução, para a nossa transformação espiritual, tá? Então, aonde nós estamos organizados, onde nós estamos colocados dentro desse contexto da nossa sociedade, ele serve para que nós possamos aprender. E aí, o que é ser rico? Muitas vezes, né, tem uma passagem do Cristo com um jovem, né, e aí esse jovem fala para o Cristo, olha, Senhor, eu já ajudo as pessoas, eu já faço isso, eu já faço aquilo, e como que eu faço para te seguir? Aí Deus fala, deixa tudo e me segue, né? Deus, né, desculpa, Jesus fala para ele, né, deixa tudo e me segue, né? E aí ele, porque ele era um jovem abastado economicamente falando, né? Como que ele ia deixar tudo e seguir? O que seria, o que será que o Cristo estava querendo dizer em deixe tudo e me siga? O que será que é isso? Será que o Cristo estava pedindo para ele, de verdade, deixar o dinheiro dele? Deixar aquilo e segui-lo naquele momento ali? Será que era isso mesmo que o Cristo estava falando? Porque se a gente entender que a riqueza é um instrumento para a evolução e a pobreza também para a nossa espiritualização, é muito fácil deixar a pobreza, não é? Você não tem nada, você é pobre, né? Então, é fácil. Agora, quando a gente tem recurso, é fácil, né? Como se fosse fácil ser pobre, né? Agora, quando a gente tem recursos, né? Quando a gente tem coisas, né? Que nos colocam nessa situação, né? Eu estou falando de gente com muito recurso, né? Talvez seja muito mais difícil, né? Você abandonar tudo isso para viver como um andarilho. Que Jesus era um andarilho, né? Como fazer isso, né? Será que era isso que o Cristo estava pedindo? Ou será que o Cristo estava pedindo para a gente agir como ele agia? E como é que o Cristo agia? O Cristo agia com amor, levando esclarecimento, levando aquilo que ele se propunha a ter. O Gandhi era advogado, né? Estudou na Inglaterra, né? O Gandhi, ele tinha um par de óculos, 2 sares e uma sandália. A Madre Teresa largou tudo para cuidar dos velhinhos doentes na Índia. Sabe por que os velhinhos doentes na Índia? Porque, culturalmente falando, né, a questão cultural, né, nem tudo que é cultural é moral, né? Os velhinhos, eles eram largados para morrer na rua porque você tinha criança, era uma escolha, quem que você alimenta? Quem tem uma vida ou quem já teve uma vida? Entendem? Então, muitas vezes o próprio ficava ali, né? Em alguns lugares era até complicado isso, né? Então, ela foi lá para dar um mínimo, a ideia dela era dar um mínimo de dignidade para aquelas pessoas nesse momento de passagem, né?
onde a grande maioria vivia. Depois o trabalho dela foi crescendo, mas no começo era basicamente esse. E aí ela largou tudo lá, ela morava lá em Calcutá, num lugar que era um oásis, aí um dia ela vai à rua e se depara com aquela situação. A Madre Teresa era rica. Ela vivia uma situação diferente. Talvez ela não tivesse os recursos materiais, mas ela tinha recursos morais, intelectuais, e ela podia, e à medida que ela descobriu que ela podia, ela fez. Largou, saiu, foi tentar expulsar ela, ela teve que fundar uma ordem religiosa para poder continuar ali o seu trabalho. Então, assim, às vezes a riqueza e a pobreza não está necessariamente na quantidade do valor material e econômico que a gente tem na nossa carteira, no banco, guardado embaixo do colchão. Às vezes essa riqueza, ela transcende para essa questão da espiritualização, da nossa espiritualidade. Quando a gente consegue expandir esse amor, que era o que o Cristo fazia, que era o que o Cristo basicamente fala para aquele cidadão ali que o procura fazer, para que a gente consiga expandir com o recurso que a gente tem. Então, quantos e quantas pessoas, em vez de a gente só simplesmente explorar a sua mão de obra, o seu trabalho, para que a gente consiga enriquecer economicamente falando, quanto de pesquisa, quanto de estudo, quanto a gente não pode fazer para melhorar a vida das pessoas, né? Com vacina, né? Você imagina a descoberta da roda? Vocês conseguem imaginar isso? Você sabe quando que foi descoberta a roda? Vocês sabem quando que foi? Ninguém sabe? Sabe por que vocês não sabem? Porque ninguém sabe quando surgiu a roda. Ela surgiu. Agora, quem foi o cara que olhou e falou, nossa, olha, se a gente fizer isso aqui redondo, acho que a gente consegue puxar mais ali, mais para cá e fazer isso. Nossa, se a gente colocar aqui assim. E aí, gente, aí de uma ideia, a gente vai, né? Às vezes acontecia por acaso, né? Porque ele viu uma situação, por exemplo, uma pedra rolando, aí eles desenvolveram. O acaso ou da observação, né? Da observação do mundo. Então, por exemplo, se a gente pega lá, dizem lá que vai fugir o nome do pensador agora lá que viu a maçã caindo. Newton, obrigado. Aí o Newton estava lá um dia lá, pelo menos é o que dizem, né? Que um dia ele estava lá numa pé de maçã lá e pum, uma maçã caiu na cabeça dele e ele falou, por que todos os objetos caem? Por que todos os objetos são atraídos para o chão? Aí ele descobriu a teoria da relatividade, né? Gravidade, obrigado. Da gravidade. Né? E aí ele descobriu a gravidade. Né? Então você joga uma pedra em uma folha de papel, né? Elas caem, são atraídas, né? Então assim, é por acaso? Ou era um momento que a pessoa estava ali preparada para aquele momento, ele teve um insight, e aí você vai estudar. E daí você vai descobrindo aí a teoria da relatividade, aí você vai tendo toda uma questão em volta daquela pequena ação que estava ali. E aí outras pessoas, outras inteligências, outras culturas, outras formações, a gente vai bebendo em outros lugares e vai melhorando esse conhecimento que melhora a vida de todo mundo, e isso faz com que nós e o nosso planeta cresça, evolua, se espiritualize, uma ideia, né, melhor e maior, porque nós estamos aqui, obviamente, para nossa transformação espiritual. Mas como que eu vou me transformar espiritualmente se eu, de alguma forma, não ajudar a Luísa? De que adianta eu ter o conhecimento? De que adianta eu ter o recurso? De que adianta só eu ter? E não poder levar essa reflexão? A Luísa vai chegar no mesmo conhecimento que eu agora? Não. Mas ela vai chegar no momento dela, na hora dela, né? Mas a gente tem que ter essa percepção de amparo do grupo. Porque a gente
precisa desse entendimento, de que a gente precisa crescer em grupo. E isso vale para todas as classes sociais, esse contexto. Então, quem tem o recurso material, ele tem que se abrir para... Eu vou até peguei um trecho do Evangelho que eu acho que é bem bacana aqui, ó. O rico, né? A riqueza, né? Então você teria que desenvolver a caridade, a abnegação, né? O pobre, Nossa, eu não estou conseguindo ler a minha letra, gente. A paciência, né? E a outra que eu não vou conseguir ler mesmo aqui. Resignação, lembrei. Resignação. Então a gente precisa desenvolver essas duas coisas. A resignação. E aí sempre que a gente pensa nesse contexto de ser resignado, né? Esse ser resignado não é um ser que aceitou. Ah, eu sou pobre. Não é isso. É uma coisa em movimento. É saber que a gente vai ter maiores dificuldades do que o outro, mas que a gente possa ir. E aquele outro que tem menos dificuldade, que possa servir de suporte para aquele que tem mais dificuldade, para que todos tenhamos acesso. Todos vão conseguir aproveitar ao mesmo tempo? Não. Mas que todos tenham oportunidades parecidas, né? Então, quando a gente olhar para a nossa sociedade dessa forma, né, com esse respeito, procurando de fato nos amparar, usando os recursos morais, os recursos materiais, o recurso intelectual em prol ao outro que tem menos, né? E aí, obviamente, eu não estou falando menos só do recurso. Isso vai fazer com que nós, enquanto indivíduos, enquanto grupo social, transcenda espiritualmente, desenvolvendo dentro de nós essa questão do amor e do respeito. Independente de, é homem, é mulher, é preto, é branco, sexualidade, a gente não vai se preocupar com isso. A gente vai se preocupar com o indivíduo que está ali, que, como você, também é um ser vivente, é um caminho de espiritualização. Então, que a gente possa, né, o mais rápido possível, enxergar nesse contexto, nessa caminhada, né, que a gente possa nos enxergar como esse indivíduo que Deus nos proporciona uma oportunidade, onde quer que a gente esteja na nossa escala social, para poder nos transformar e transformar o grupo que está à nossa volta, né? Talvez você aqui, a gente não vai fazer mudanças como a Madre Teresa de Calcutá, né? A gente não vai libertar um país igual o Gandhi sem dar um tapa na cara, sem falar para o inglês, você é feio. Talvez a gente não vai conseguir fazer isso, né? Mas que a gente possa, dentro do nosso núcleo, né, familiar, do nosso núcleo, no grupo de amigos, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, né, que a gente consiga fazer isso, né, com os nossos recursos intelectuais, com a nossa força de trabalho, poder promover um pouco de alívio para aqueles que cheguem perto de nós e a nossa mudança espiritual dentro desse contexto. Então, que a gente possa dar as mãos, que a gente possa entender o nosso momento, que a gente possa ser resignado, ser paciente, que a gente possa ser caridoso, para a gente poder seguir a nossa jornada enquanto companheiros de jornada, procurando observar um ao outro, respeitando o momento um do outro, mas que a gente possa nos ajudar e seguirmos. Tudo bem? Era isso que a gente tinha para falar hoje, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Obrigado.